Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você neste domingo maravilhoso. Primeiro dia da semana. Feliz domingo para você. Sim, primeiro dia da semana é dia do Senhor. Se as primícias são santas, a massa também o é. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Você quer uma grande vida? Dê as primícias a Deus. Busque a Deus em primeiro lugar e você vai ver tudo ser acrescentado na sua vida. Dependa do Senhor. Coloca Cristo no centro. Construa a sua vida com base no Senhor. Bom, isso agrada a Deus? Estou dentro. Não agrada? Estou fora. Se é da vontade de Deus, abraçamos. Se não é, não queremos na nossa vida. E coloca Cristo aí, ó, no centro do seu casamento, da sua família. Você quer uma família estruturada, unida, poderosa. Não tem outra forma. Só com Deus, priorizando a Deus. Olha, preste atenção nisso aqui. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: "Você é para mim um marido de sangue." Ela disse: "Marido de sangue", referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Esse é um texto bem difícil. Porque nada disso que faz sentido. Nós lemos aquele diálogo maravilhoso que o Senhor teve com Moisés e não aceitou não como resposta. E aí, de repente, agora Deus quer matá-lo? Também, o que parece é que a Zípora não estava de acordo com a circuncisão. Que é o que parece. Mas também fica meio que estranho ela não aceitar a circuncisão, porque ela também era descendente de Abraão por parte de Quetura, da esposa de Abraão, depois que a Sara morreu. Ele ficou viúvo, se casou com Quetura e teve muitos outros filhos. Mas o que nós vemos aqui é que Moisés não havia circuncidado seus filhos. E isso foi tão sério, tão grave para Deus, que o Senhor quis matá-lo. Depois de ir lá, se manifestar na sarça, chamá-lo e levantá-lo, garantir que estaria com ele, o Senhor o mandou enfrentar, vá para a nação mais poderosa, enfrentar o homem mais poderoso. Porque nessa época o Egito era uma potência mundial. E aí, de repente, quer matá-lo? Então não faz sentido. O problema aqui é isso que eu estou falando. É não colocar Deus no lugar que é dele. Como que Moisés ia ensinar esse povo, que esse povo deveria fazer,
como que esse povo ia se submeter à liderança dele, se a casa dele não estava aliançada com Deus, não cria, não tinha feito aliança. Deus é um Deus de gerações. E ele não estava preparando os próprios filhos para continuar trilhando a caminhada com Deus. Se Zípora, se for realmente esse o caso, se ela estava totalmente em desacordo com a circuncisão, ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele não podia se submeter à vontade dela e contra a vontade de Deus. Então, o que parece é que quando ela viu que o marido ia morrer, ela correu e ela mesma fez a circuncisão. E correu ali, numa hospedaria. Imagina que momento assim dramático que eles viveram. Quando ela viu que realmente o marido ia morrer, ela correu, ela fez, correndo. Ali, naquela hospedaria, sem nenhuma condição, ela pegou, né, aqui a Bíblia fala, uma pedra afiada e fez a circuncisão no filho. E jogou e chamou o marido de sangue. Por causa, né, do que acontece, aquele corte. A circuncisão é uma cirurgia que ela fez ali, né, correndo. Então, essa escritura, o que aconteceu aqui, deve ser levado a sério. Em toda parte. Em toda a Bíblia, nós vemos o quanto Deus leva isso a sério. Ensinar os filhos. Ter uma casa aliançada com Deus, filhos aliançados com Deus. Ele não tinha como cumprir com aquela missão tendo a casa dele totalmente em desacordo com Deus. Cedendo para uma coisa que ele não podia ceder. Ele não estava preparando os próprios filhos. Os filhos dele não tinham sido circuncidados, quer dizer, não estavam aliançados com Deus. Então, claramente, o ministério dele estava sendo afetado por causa de algo que ele achou que talvez não tinha tanta importância. Que ele não deu a devida importância, que ele passou por cima. Mas Deus mostrou o quanto que a importância é tão importante que eu quero que você volte a ler o diálogo que o Senhor teve com ele. Todo o capítulo 3 de Êxodo. E você vê, não faz sentido. O Senhor determinou e não aceitou não como resposta. Aí quando ele está indo para cumprir o que Deus mandou ele cumprir, Deus decide matá-lo? Então não faz sentido. A verdade é que Deus esperava que ele, diante de uma missão tão grande, fosse lá e fizesse o que ele não tinha feito. Mas ele estava indo para cumprir a missão, deixando a casa dele totalmente bagunçada. Na casa dele, as coisas não estavam acontecendo como deveriam acontecer diante de Deus. A casa dele não tinha fé, não estava sendo preparada. Não estava em concordância. Os filhos não estavam sendo preparados para andar com Deus. E isso foi tão sério
Deus tratou isso com uma seriedade tão grande que em nenhuma outra situação você vê Deus querendo matar o Moisés, somente aqui. Leia e você vai ver. Aqui o Senhor quis matá-lo. Porque ele estava negligenciando algo que ele não podia negligenciar. Os filhos, a família, a casa dele. Pense a respeito. Essa escritura não ficou aqui por acaso. É para nos ensinar e colocar temor na nossa vida. Quantos pais e até lideranças têm negligenciado a própria casa? Dentro de casa o espeto é de pau. Entendeu? Na casa do ferreiro o espeto é de pau. Ensina para os outros o que eles devem fazer, mas ele mesmo está fazendo na casa dele. Está fracassando dentro da sua própria casa. Então isso é muito sério. Se você fracassar na sua casa, na sua família, na formação dos seus filhos, em transferir a maior herança, que é a herança da fé, isso Deus vai cobrar muito caro de você. É uma negligência que custa muito caro. Em nome de Jesus. Coloca Deus no centro da sua família. Traga seus filhos pequenininhos, traga para a igreja, ensina o menino o caminho que deve andar. Ele não estava ensinando. E quando envelhecer, não se desviará dele. Faça o que você sabe que tem que fazer. Porque está muito claro aqui. Deus leva muito a sério aquilo que está escrito. Deus vela pela palavra dele, ele honra, ele não passa por cima da palavra dele. E ele espera que aquele que diz que crê nele, está andando com ele, honre aquilo que ele falou. E prepare muito bem as próximas gerações. Até porque nós vamos encontrar nas Escrituras, lá em Juízes 2, quando uma geração foi mal preparada, foi assim, ó, um problema atrás do outro, um problema atrás do outro. Porque a Bíblia diz que aquela geração foi mal preparada. Prepara bem a sua casa, seus filhos. Ensina o menino o caminho que deve andar. Olha o que diz aqui, ó. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Agora eu pulo para o 27. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados, estavam intactos e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado
e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Olha o resultado, o que acontece com uma pessoa que crê e não se submete às pressões. Quando você é pressionado, vai sair o que está dentro de você. Quando esses homens foram pressionados, o que saiu deles? Uma fé inabalável, coragem, convicção. Eles não se renderam àquela pressão. E era uma ameaça de morte. Um decreto de morte. Que quando eles se recusaram, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Para que assim, ali você podia ver, quando você lê todo o texto, você vê a fúria do Nabucodonosor. E eles não se intimidaram diante do rei, diante da fornalha, diante da pressão, das ameaças. Eles não se intimidaram. Mas eles permaneceram firmes e foram jogados na fornalha. Os homens que eram os mais fortes, que jogaram eles lá, só de se aproximarem da fornalha, eles morreram. E o Nabucodonosor, de repente, leva um susto e fala, peraí, nós não jogamos 3. Eu estou vendo 4. E um parece com os deuses. E eles estão andando no fogo. É o que está lá em Isaías 43. Quando você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Quando pelo fogo, o fogo não vai te queimar. As aflições podem vir, mas o Senhor livra de todas. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Como é que começou? Com ameaças, com fornalha. E quando eles saíram da fornalha, eles saíram intactos, sem cheiro de fogo, sem chamuscado no cabelo. Sem nada. Eles passearam no fogo, no meio do fogo. E não se queimaram. E saíram de lá. E o próprio Nabucodonosor disse, louvado seja Deus. Está aqui, ó. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele louvou o Deus deles. Por quê? Porque eles não envergonharam a Deus. Eles resistiram confiando nesse Deus, porque eles disseram, quando Nabucodonosor disse, se vocês não me obedecerem, eu vou mandar tocar os instrumentos, se vocês não se curvarem, eu vou jogar vocês na fornalha, eu quero ver que Deus que vai livrar vocês. Eles responderam, se o nosso Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Se Ele não quiser livrar, não vai mudar nada. Nós não vamos nos curvar diante dessa estátua. Diante do seu sistema, das suas leis, do seu sistema. Que é um sistema corrupto, mundano, ameaças, sem sentido, nós não vamos nos curvar. E quando eles saíram, porque eles mostraram convicção, eles resistiram, um decreto foi feito que honrava a Deus e deixava bem claro que se alguém de alguma nação, de algum lugar, falasse mal desse Deus, não ia prevalecer. Ia ser destruído. Se alguém fizesse isso. Então, antes, um decreto obrigando a fazer um negócio totalmente sem sentido, que ia contra a fé deles. Agora, um decreto que honrava a Deus. Por quê? Eles honraram a Deus.
E eles foram altamente promovidos. Então tem coisas que chegam na nossa vida, que acontecem, é para promoção. É igual Golias na vida do Davi. Foi a promoção. Olha, tem coisas que acontecem que, assim, a gente vê Deus agindo naquilo. Aquilo volta em nosso favor. Vem para nos beneficiar. Quando nós cremos. Porque seja feito conforme a sua fé. Quando eles foram pressionar, saiu fé. Eles resistiram. Honraram a Deus. E confiando em Deus, o que acontece? Isso aqui, glória! Saíram daquele problema. Dessa fornalha. Intactos, honrados. O nome do Senhor foi glorificado. Um decreto para honrar Deus foi feito. E eles foram promovidos. Deus está dizendo a você. Não ceda a pressões. Não se submeta ao mal. Confia em Deus, seja lá o que for que você está passando. Passa. Porque esse foi o maior teste da vida deles. Mas também foi a maior experiência. Eles viveram a glória de Deus como eles nunca tinham vivido. E foram promovidos a cargos, a posições altíssimas. Porque é isso que Deus faz na vida de pessoas que não se submetem, que creem, que vão até o fim. Não tenha medo de ameaças, não tenha medo de fornalhas, não tenha medo de situações difíceis, não tenha medo de problemas, não tenha medo, não se curve, não se renda, não se acovarde, não ceda para o mal, não ceda, não vá contra a sua fé. Mas em todo tempo honre a Deus, resista. Ainda que algo que chegou aí, como na vida deles, mostre que vai tirar alguma coisa de você. A ameaça é de tirar algo de você, de te prejudicar. Aqui era de matá-los. Eles iam morrer. Mas eles confiaram em Deus, confia em Deus. E não ceda. Pode ser a maior pressão da sua vida. Porque essa foi a maior pressão da vida deles. E eles passaram. Passe. Talvez você está vivendo algo que é a maior pressão da sua vida. Passa. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E Deus vai te abençoar. Você vai ver, depois desse problema, o tamanho da promoção que vai vir para a sua vida. Muita honra, muita glória. Deus vai te presentear. Ó, preste atenção. Essa foi a maior pressão da vida deles, mas também eles viveram a maior promoção. Então, talvez você está vivendo a maior pressão da sua vida. Passa. A maior pressão da sua vida até então. Passa. Porque quando você sair disso, perseverando, crendo em Deus, confiando nele, você vai sair ileso. Você vai sair com a sua vitória. Deus vai te promover. Vai ser a maior promoção da sua vida até então. Você vai ver o que Deus vai fazer. Resista. Porque tem algo muito grande esperando por você. Aguenta firme. Pega o exemplo deles. Porque depois disso você vai ver o que Deus vai entregar. Ele tem algo para entregar. E ele vai entregar coisa muito grande. Sim, a promoção vai ser muito grande. Você vai para um nível muito alto. Deus vai fazer muito mais do que você imaginou. Vá até o fim. Convicção de fé. Resista. Não tema. Talvez aqui, ó, tudo levava a crer que era melhor eles cederem. Não ceda. Fica com aquilo que você acredita.
Você vai ver o resultado dessa fé. Honra, promoção, vitórias, glória, favor. Deus vai te elevar grandemente. Maravilhoso. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida maravilhosa que está comigo. Que a palavra desse programa, a mensagem que o Senhor enviou, tenha calado fundo nos corações. Senhor, tanto em relação a circuncidar os filhos, espiritualmente falando, é a circuncisão do coração, é encaminhar os filhos, é ensinar os filhos o caminho da fé no Senhor. Quanto a não ceder para pressões, Senhor, o diabo vem, e ele vem com uma fúria para intimidar, para assustar. E se a pessoa não estiver aliançada, bem firmada no Senhor, se ela não tiver convicção de fé, ela acaba cedendo. E o Senhor está deixando claro, não ceda. E por pior que seja a situação ameaçadora, eu vou te livrar e vou honrar você grandemente por ter passado no teste. Que ela creia e receba toda a força, todo o encorajamento através dessa palavra, que ela seja munida de poder agora, esteja se levantando e avançando em fé. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração. Consagro tudo que foi colocado para receber oração. E eu tomo posse de vitórias, de mudanças, de milagres, de um povo forte, renovado. Obrigada. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. Uma unção de conquista, essa unção 10 vezes mais. Senhor, eu oro para que essas mentes sejam mentes poderosas, um celeiro de ideias frutíferas. Que o Senhor dê visão, capacidade para essa pessoa, para ela se levantar e avançar, empreender. Porque com a bênção do Senhor, nós vamos longe, tudo flui. Onde esse programa estiver chegando, Senhor, que essa palavra tenha tocado profundamente. E que eu deixe aqui pessoas confiantes, seguras, corajosas, que não se entregam, que não se rendem aos problemas, às adversidades, mas que enfrentam com coragem, com foco, com confiança, com segurança, porque sabem quem tem crido. O Senhor é o Todo-Poderoso. E se o Senhor estiver com a gente, ninguém pode nos vencer. Basta o Senhor estar com uma pessoa. E o Senhor está dizendo, resista, porque eu estou com você e eu te dou vitória. Você vai sair dessa situação para promoções altíssimas. Eu vou te promover, eu vou te abençoar altamente. Muito obrigada. Eu peço a sua bênção, dou a minha bênção e agradeço por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar às 9 com muita alegria, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, para a família amada de Deus, e sim todos os nossos templos. Também teremos batismo, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Se você não fez uma aliança com o Senhor, faça. Pegue a sua família e venha. E ó, domingo que vem, nós largamos com 52 dias. Prepara o coração. Vem glória por aí. Levante-se, se prepare para esse novo tempo. Confie em Deus e conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.